nesse culto de ensino. Glória a Deus. Ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Mateus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 1, versículo 16. Mateus capítulo 1 de Mateus, versículo 16. Glória a Deus. Aleluia. Fala assim. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui está falando de geração. Pode sentar. Assente, fique atento à palavra de Deus, que a palavra de Deus é promessa para nós. E é fortalecimento para a nossa alma. Nós nos fortalecemos com a palavra de Jesus. Então aqui está falando sobre geração. O hino que foi cantado aqui falou sobre geração. Hoje é a minha geração que está aqui. Estou com 52 anos. Mas tem pessoa que está com 30, outra geração. Tem pessoa que está ainda adolescente, 12. Tem criança ainda. Então fala que de geração em geração, Deus está levantando homens e mulheres que vai dar fruto nessa terra. De geração em geração. E aqui nós vimos que o Senhor falou sobre a geração de Samuel. Fala aqui no tempo da geração dele, a mãe dele era uma mulher estéril, não podia ter filho, mas ela chegou até onde? O tempo de oração. Quando você chega aqui nesse lugar, você já está, sabe o quê? Um lugar especial. Que aqui Jesus, ele está nesse lugar. O Espírito de Deus está nesse lugar. Então, Ana, quando ela ia para o tempo de oração, ela ia com o objetivo. Quero falar com Deus. Quero colocar diante de Deus aquilo que eu não posso, porque só Ele que pode. Ana era estéril, queria ter filho, não podia, mas tinha Penina para chegar com ela e falar: ei, Ana, tu és estéril, zombava dela, criticava, e Penina tinha muitos filhos, mas ela não tinha nenhum. Mas a vontade dela, o desejo dela era ser mãe. E falei: vai chegar um tempo de oração. Para o quê? Para buscar, porque a geração de Ana, ela, dessa geração dela, era uma mulher que triste, angustiada de alma, de espírito, mas ela foi até Deus, porque Deus podia mudar a história dela. E quando chegou naquela casa de oração, ela só gemia, só rasgava diante de Deus o coração. Mas Deus, Ele compreende, Ele vê o interior do homem e da mulher, e fala que naquele momento o sacerdote que estava ministrando não estava compreendendo, mas Deus sabe. Eu estou pregando a palavra, não sei a tua luta, não sei o que tu passa na tua vida espiritual, conjugal, familiar, financeira, mas é um Deus do céu que vê. Glória a Deus. E ela, na hora calma, atribulada, alma triste, ela começou a falar com Deus no secreto, só gemendo, mas Deus está vendo o que se passava. E na hora ela fez um voto com Deus: Deus, se tu me der um filho, eu vou dar para ser, aleluia, teu, o sacerdote vai cuidar dele para ser um instrumento na tua mão. Mas eu quero ter esse sonho de gerar um filho no meu ventre. Mas quando ele completar uma idade que ele vai comer, eu vou entregar. Quando ele mamar do leite, eu vou entregar para o sacerdote cuidar. E vai ser teu. Irmão, quando alguém faz o voto com Deus, quando alguém oferece algo para Deus, ele recebe muito de Deus. Ela fez o voto, entregou o quê? O filho. E ela cumpriu o voto. Quando ela teve, Deus deu vitória, porque o sacerdote ouviu disse: mulher, não tem embriagada,
Não, meu Senhor, eu não tomei vinho. E naquele momento ela falou, tomei vinho porque eu sou uma mulher atribulada de espírito. E aquele sacerdote compreendeu que aquela mulher estava se derramando, estava se embriagando, mas sabe que no choro, nas lágrimas. Naquele momento ele profetizou, vai mulher, que a vontade de Deus se cumpra na tua vida. E aí ele profetizou, o sacerdote quando pega o microfone, ele profetiza, ele prega a palavra da verdade, mas o dono da palavra é maior, poderoso para cumprir essa palavra na vida daquele que toma posse. E aquela mulher, ela foi à nossa casa, passou mais algum dia, ela se engravidou e teve o Samuel, o profeta. E fala que Deus, ele se agradou da atitude dela, disse, mulher que me deu o teu filho, eu vou te dar muito mais, irmão. Mais filho, ela veio uma mulher que deu fruto, uma mulher de família grande, ela ficou alegre e feliz, porque Deus deu muito mais para ela, Deus não só deu muito mais, porque ela plantou os filhos de herança do Senhor. Por isso que quando a mulher se levanta, a mulher sabe que fica essa casa. Tem mulher que ora pelos filhos, porque sabe que depois dela vai ter outra geração. Quando o pai dá exemplo para o filho, a mãe dá um exemplo de oração, de congregar, colocar prioridade pelo reino do céu e outras coisas que o Senhor acrescenta, pode ter certeza, o teu filho vem. E pode ter certeza que o teu filho vai ser uma bênção, vai ser usado, porque você está plantando hoje e lá na frente o teu filho vai colher. Então aqui fala que Ana plantou choro, lágrima, volta e veja Samuel. E fala que o Samuel ele foi um profeta de Deus. E onde tem profeta, pode ter certeza, é a boca de Deus. Por isso que é bom ter uma casa de oração, ministério profético. Porque o ministério pastoral ensina, mas tem um ministério profético. E veio o profeta Samuel com um ministério muito forte, profeta. Quando ele chegava no lugar, o povo perguntava, Samuel, a tua chegada aqui é de paz ou é de guerra? Porque o profeta olhava toda parte uma sentença de Deus. E fala que naquele momento aconteceu algo que o povo queria um rei, mas quem era o rei? Era Deus. Deus que cuidava de Israel. Mas o povo queria um rei, porque outras nações tinham rei, os filisteus tinham rei, a Síria tinha rei, Babilônia tinha rei, então o povo queria um rei também, para representar ele. E na hora, ele não queria mais ficar sob a direção do profeta Samuel, porque Samuel, ele chegava e orientava o povo, e o povo depois queria um rei, e acabou o profeta ficando triste. E disse para Deus, Deus, o povo está me rejeitando. E Deus disse, ei, não é tu que ele rejeitei, eu que ele está rejeitando. Porque quer um rei, eu sou rei, o rei Senhor do Senhor, mas ele quer um rei e está me rejeitando a mim, Samuel. Não é tu não, tu é só instrumento, tu é profeta mesmo, ele está me rejeitando. Sabe o que aconteceu? Eu disse que o povo quer, tudo bem. Escolheram Saul. Saul foi um benjamita. Saul foi um rei. E de repente, Saul no começo, ele era tímido, medroso, por aí estava onde? Escondido. Mas de repente, os filhos de Deus tomam posse de Saul, o profeta unge de rei, e ele fica valente, corajoso, começa a ter trono, começa a ter poder e autoridade como rei, e fala que isso obedeceu o coração dele. Com o tempo ele agora queria só fazer a vontade dele, não queria fazer mais a vontade de Deus. Aí fala que o povo começou a ter o quê? Ter um rei na terra, mas teve o quê? Teve consequência. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Aí o povo começou a ficar fraco, e até o rei Saul não quis obedecer ao comando de Deus, queria fazer suas próprias vontades. Irmão, se a pessoa fizer a sua própria vontade, vai perecer, vai ficar fraco, vai cair. Nós somos mais do que vencedores se não tiver na vontade de Deus.
e porque Saul queria ser o rei, que queria fazer a sua própria vontade, a sua própria escolha, e acabou Deus tirando ele do trono. Porque Deus mandava e não obedecia, e fala que o espírito maligno tomou posse de Saul, e esse é do trono veio Davi. Porque Davi, ele era pequenino do Senhor, Davi estava onde? Davi estava cuidando do rebanho do pai dele. Davi era um adolescente obediente, olha só, a geração de Davi veio. Samuel já estava mais idoso, mas era cheio do aprendendo de Deus. O rei Saul saiu e o espírito dele falou: Samuel, vai até a casa de Jessé, unge lá que eu vou te mostrar. E Samuel ficou com medo. Se Saul souber, vai mandar me matar. Não, faz assim, Deus deu estratégia, faz assim. Chega lá do dia assim, vou sacrificar com teus filhos para o Senhor. Só isso. Faça isso. Ele foi como Deus mandou. O profeta obedece a voz de Deus. Chegou lá com Jessé, falou: Jessé, vamos sacrificar. E sacrificaram e bater no banquete. Cadê os teus filhos? Deus tem algo na tua família, Jessé. Jessé era um homem já velho. Mas Deus tinha algo na família de Jessé. Geração vem, geração vai. Geração usada por Deus, geração também, aleluia, vai ser usada por Deus. Hoje, tu que tem que se colocar, irmão. Porque eu aqui, pastor José, estou cumprindo meu chamado. E tu vai deixar a tua geração, tu vai deixar, tu vai se colocar para ver teus filhos, teus netos, tu vai deixar o dedo levanta de geração em geração. A escolha é de cada um. E aqui Jessé já estava já idoso, sabia que Deus ia levar ele, que ele não vai ir logo de velho, os cabos de vão sair, mas ele tinha o quê? Tinha uma geração da família de Jessé, que o Senhor ia escolher. Aí chamaram o filho dele, Eliabe, estava no exército, homem forte, homem presença musculoso. Veja Samar, do exército de Saul, sabia manejar a espada, sabia lutar, batalha, mas ele não tinha o quê? A presença de Deus. O que é importante para nós hoje, irmão, é a presença de Deus. Não é para ser habilidoso, não é para ser não. É a presença de Deus. Porque no passado teve geração que era habilidosa da espada, lutava bem, era treinado do exército. Mas onde Davi era treinado? Na presença de Deus, irmão. Como é para nós ser treinados? Na presença de Deus. Davi tinha só o que? Um instrumento, uma harpa. Mas Davi sabia tocar. Davi era treinado para tocar harpa. E os irmãos dele, na cidade de Saul, que estava sendo um rei rebelde, era na espada, no arco, na lança. E Davi ainda novo, um adolescente de 16 anos para 17, estava no campo treinando harpa, adorando, glorificando a Deus, adorando, e fala que chegava até diante de Deus. Davi estava treinando na presença do Senhor, na unção. Ele estava recebendo unção, ele estava se enchendo da unção. A unção que é importante para nós, irmão. Para nós fazer a obra do Senhor, tem que ter unção. É a presença do Senhor. E dava aos pequeninos, para aquele que tem sede de fome de justiça por ele, para aquele que diz: Senhor, me ajuda, Senhor, não sei, mas tu sabe, me capacita, Senhor, é tu que pode agir na minha vida. Quando o homem reconhece que ele é pobre de espírito e chega com aquele que é rico, que é Deus, na unção, na presença do poder e autoridade. E fala aqui, Davi, ele tocando, adorando, ele cuidando do rebanho do pai dele, homem obediente. Obediência, essa é a unção. Só tem unção que obedece. A palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino do céu e outras coisas o Senhor acrescenta. E quando ele começou a obedecer ao pai dele e obedecer a Deus do pai dele, o chamado foi um chamado, sabe o quê? Um chamado que Deus chamou.
e mandou ungir, e no meio dos irmãos dele não estava ele, mas teve que chamar ele. Aleluia. E até Samuel falou: acabaram teus filhos, porque quando ele olhou, disse: verdadeiramente aquele é o ungido do Senhor. E na hora o próprio Deus falou: ei Samuel, o homem vê a aparência e eu vejo o coração. Então, o homem vê a aparência, se é alto, se é forte, se está bem vestido, mas Jesus olha o coração. Deus olha o coração. Um coração que obedece, um coração que tem compromisso, um coração que é fiel, um coração de adorador. Isso agrada ao Senhor. E fala que foi reprovado, Eliabe e Samar, muitos foram reprovados. Quando ele olhou e falou: acabaram teu filho? Não, tem um só, o menor. Onde é que ele está? Está cuidando dos bois, da vaca, está cuidando, manda chamar. Vamos só assentar na mesa para almoçar quando ele chegar. Olha só. Por isso que é bom nós agradar ao Senhor. Por isso que é bom nós ter essa intimidade com Deus. Porque o Senhor naquele momento falou que só eu comer quando chegasse o menor. E o menor chega. Aleluia. Foi surpreso, nem Davi sabia que tinha o chamado, nem passava pela cabeça de Davi, mas quando Deus não chamado, ele cumpre. E fala que ungiu Davi, o Espírito de Deus se apossou de Davi. O Espírito de Deus se apossou e Davi começou a ter vitória. Era a luta de vitória, matando o leão, matando o urso e matando os gigantes. Irmão, Aleluia. luta de vitória, matando o leão. Olha só, fera selvagem, o inimigo está aí. O inimigo é o quê? Ele é traiçoeiro, sagaz, ele é mau, ele é cruel. Mas o Espírito de Deus só apossou de Davi. Quando nós estamos cheios de Espírito de Deus, irmão, pode ter certeza, vai ter luta, mas vai ter vitória. Porque o mesmo Deus que agiu no passado age no presente, usando Davi para matar o leão, o urso e gigante. Olha só, e Davi era pequenino, mas tinha o quê? Um Deus poderoso, um Deus forte, aquele que dá vitória. O Senhor dos Exércitos é o nome de Deus. Na geração de Davi, é o Senhor dos Exércitos. E Davi, quando olhou para o gigante, disse: quem é esse ser possível que está aqui afrontando o exército do Deus vivo? Olha só, Davi também veio da geração de profeta, era rei, mas era profeta. Ele profetizou a queda do gigante. O gigante falou: ei, eu estou esperando o guerreiro mandar aqui uma criança, ainda com pau, não sou nem cachorro, quero o cajado de Davi. Cajado. Cajado simboliza, sabe o que? O chamado, a vocação que Davi tinha, como rei, como profeta de Deus. Ele ainda falou assim: eu vou te matar, vou colocar o teu corpo para as aves do céu comer, para a besta fera do campo comer. E Davi profetizou, que era profeta: tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo ele me entregará a ti e eu vou acabar contigo. E quando ele profetizou, Deus deu vitória. Então o profeta profetiza, irmão. Profetiza que o gigante cai, o gigante que vem contra a tua família, contra os teus filhos. Profetiza que maior aquele que tu tem aliança. E nós temos uma aliança com Jesus. E fala aqui, com uma baladeira, uma funda e uma pedra, e acabou com o gigante que estava afrontando o exército de Deus vivo. Porque sobre ele tinha o Espírito de Deus, que dá coragem, ousadia e que peleia a batalha. É Deus poderoso. E fala que ele caiu, o gigante, com uma pedra só, e ainda tinha, sabe o que? 4 de reserva. Olha só, a presença de Deus, irmão, é para encher, para transbordar. Aqui não está nem cheio esse copo, mas quando encher, transborda.
Então, Davi era tão cheio que ele derrubou o gigante da unção e ainda tinha ainda 4 pedras, porque ele pegou 5 no riacho. Olha só. Então o homem está preparado, porque é a unção que prepara nós, é a unção que age, é a unção que tem, que nós temos que desejar todo dia. É a unção de Deus. Então a geração veio, geração, e fala que até chegar a geração de Jesus. Geração veio, tendo vitória, homem sendo usado. Alguns não queriam se colocar. O próprio Deus até desprezava, porque o homem não quer se colocar. Mas aquele que se colocava ficou o nome na história. E depois de Davi veio quem? Veio a geração, outra geração, até chegar a geração de Jesus. É interessante falar 14 geração, e 14 gerações, da Babilônia até Jesus, mais 14 gerações. Então, quando o povo está servindo a Jesus, é vitória. Quando o povo não quer servir a Deus, está longe, fazer suas próprias vontades, fica escravizado na Babilônia. E fala que na Babilônia, Nabucodonosor escravizou o povo de Deus. Mas quando o povo chorou, se lamentou, disse: Senhor, nos ajuda. O Senhor começou a agir, e aí veio Jesus. Da descendência de Davi. Ele veio da descendência de Davi. Mas veio da onde? Veio do céu para a terra, Jesus. 100% Deus no céu, agora teve que descer na terra para ser 100% homem. Jesus veio nessa terra. Para o que? Entregar a vida por toda a raça humana, por todo o planeta Terra. Jesus veio. E os homens estavam o quê? No pecado. Pecado é a separação entre Deus e o homem. Aí veio Jesus, entrou nessa terra, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Porque o anjo falou: Maria, tu terás um filho, o nome dele será Jesus, porque ele vai perdoar esse povo dos seus pecados. Irmão, se o pecador se arrepender, Jesus levanta ele e faz dele instrumento. Se o pecador quer reconhecer que é o pecador, se arrepender, Senhor, me liberta do cigarro, me liberta da bebida, me liberta da droga, me liberta do mundo do crime, me liberta. Se o pecador se arrepender, pode ser na rua, na quinta, onde for. Se ele se arrepender, cadê o coração? Senhor, eu não quero mais essa vida, me liberta. Se eu quero te servir, eu não consigo mais, me liberta. Eu quero ver, irmão, se Deus não levanta. Se Jesus não levanta ele, Jesus perdoa. Jesus perdoa, o pecador que se arrepende, ele joga no centro do esquecimento tudo aquilo que fez no passado, porque o Senhor muda a história, o Senhor escreve uma nova história, ele vai nascer da água do Espírito. Por isso, que tem pessoa que vai dar um testemunho: olha, eu bebia muito, era papudinho, mas Jesus me libertou. Agora eu sou pastor, agora eu sou missionário, eu sou uma missionária. Olha, eu morava na rua, agora eu queria Jesus me libertou, mexeu o espírito dele, agora eu sou uma bênção. Porque ele veio para isso, para perdoar o pecador que se arrepende. Jesus chegou nessa terra, irmão. Fala que a luz, ela veio sobre a terra, por Jesus é a luz do mundo. Fala que quando ele chegou nessa terra e entrou lá, aleluia, na terra através de quê? De um corpo, que precisava de um corpo, veio do céu. E fala que Maria era uma virgem e não tinha marido, mas para Deus, que aleluia, trouxe Jesus, que desenvolveu Maria, e ela teve um filho, e santo, puro, fiel, Jesus, obediente ao Pai. E fala que ele começou a operar milagre e maravilha. Jesus olhava com olhar de misericórdia. Jesus, onde ele chegava, a morte corria. Por isso que nós temos que chamar a presença de Deus. Quando você chama a presença de Deus para a tua vida, ele entra, assim como ele entrou na vida de Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus subir numa árvore cheia de espinho. E quando olhou para Jesus, Jesus olhou para ele. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou entrar na tua casa e vou fazer morada contigo. Então Zaqueu desejou ver Jesus, e Jesus também entrou na vida dele, fez a mudança. Zaqueu era ladrão, cobrador de imposto. Na hora ele
ele se arrependeu, Jesus salvou ele, entrou na casa dele, ele pegou o dinheiro dele, deu aos pobres, ele pegou o dinheiro dele, abençoou a obra do Senhor, porque ele reconheceu que o Senhor agora está na vida dele, alegria, paz, ele sentiu a presença de Deus, a unção de Deus entrou na vida dele, porque Jesus é Deus, e Jesus entrou na vida dele, ele ficou cheio de paz, de alegria, o Senhor trabalhou de maneira especial, e Zaqueu se converteu e começou a fazer até caridade, ele reconheceu que ele tinha valor, porque o Senhor valorizou ele. O inimigo olha para as pessoas e não tem jeito, até o ser humano olha para você e não tem mais jeito, mas para Jesus não tem jeito. Tu quer que Jesus salve ele? Paga o preço por ele, ora por ele, jejua por ele, se tivesse Jesus não vai salvar tua família para o inferno, porque Jesus é poderoso. Tem pessoas que não tem condições, não tem força para sair do vício, mas Jesus tem poder para tirar. Basta a pessoa dizer, me ajuda, ora por mim. Tem pessoa que pede, ora por mim. Já vi pessoa pedir para mim, ora por mim. Na hora por ti, Jesus te salvar, te libertar, porque Jesus é poderoso. Então, quando Jesus chegou nessa terra e começou a agir, o cego Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele falou, o que tu quer que eu te faça? Porque o cego Bartimeu gritou 3 vezes, gritando. Alguma pessoa falava, cala a boca, não incomoda o mestre, é para incomodar Jesus mesmo. Falava, sou de aquele que pede e recebe, aquele que busca e encontra, aquele que bate, a porta se abrirá. Então, naquele momento, o Senhor começou a fazer milagre e maravilha, salvar, curar, libertar. Chamou o pescador, ferdeiro, um pregador. Chamou, sabe aqui, o médico também. Foi chamando o cobrador de imposto, foi chamando o Zaqueu, que também seguiu Jesus. Foi chamando a pessoa que estava na prostituição, 5 demônios. E o Senhor libertando de legião, foi libertando muita gente. Maria Madalena foi uma que o Senhor repreendeu o espírito maligno, porque ela clamou, ela pediu, aleluia, alguém, aleluia, levou ela até Jesus, ela foi alcançada pela graça do Senhor. A graça do Senhor ia presente, não merecia a graça, o Senhor ela alcançou. E esse Jesus é poderoso. Esse Jesus é poderoso e fez tudo isso. Mas ele também morreu por toda a raça humana. Ele sofreu. Todo o sofrimento que Jesus sofreu é o preço que ele pagou. Ele foi traído, mas ele continuou fazendo a vontade de Deus. Continue fazendo a vontade de Deus. Não importa o que você está passando agora, mas continua olhando para Jesus e falando, Jesus me ajuda. Porque Jesus foi traído. Fala que Judas vendeu Jesus, falou uma moedinha, 30 moedinhas, depois ele jogou fora, depois chorou, sabe que foi remorso, acabou se forcando. E o que aconteceu mais? Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus não desistiu de Pedro, foi atrás dele, porque Pedro tinha chamado, precisava se converter, tem pessoa que está negando Jesus, mas quando se converter, vai passando pela vergonha do Senhor. Quando se converter, vai ser exemplo para a sua família. Quando se converter, vai ser luz na sua casa. Quando se converter, vai ser uma bênção na mão de Deus. E Pedro se converteu porque ele olhou lá na frente. Disse, Pedro, quando te converter, vai facilitar os teus irmãos. E ele vê o futuro, irmão. Vamos ver agora, ele vê lá na frente. E ele foi começando a agir, trabalhar no meio do discípulo, tomar incrédulo, começou a andar com Jesus e recebeu fé, porque o Senhor é o autor da fé. É o Senhor que dá fé para nós. É o Senhor, Ele é poderoso. A fé vem de Jesus. Ele andou sobre o mar, e Pedro andou sobre o mar também. E Tomé viu, fala que no final do tempo, da vida de Tomé brigou num país. E fala que ele não negou Jesus. E todos os discípulos aí morreram a fio de espada. Algo foi encerrado ao meio, mas não negaram Jesus. Porque ele tinha a maior promessa. E a maior promessa foi essa que ele falou. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. A maior promessa para nós cristãos é seguir Jesus, é andar com Ele. Porque um dia nós vamos reinar com Ele. Um dia não vai ter mais dor, um dia não vai ter mais tentação, não vai ter mais sofrimento. E o próprio Jesus vai enxugar nos nossos olhos toda a lágrima. Porque lá vai ter sua alegria, vai dizer, vem, bendito do meu Pai, o lugar que eu preparei para vocês. Por isso, irmão, que nós temos que perseverar.
Hoje é a nossa geração que está aqui. Hoje eu e você que está aqui. Cada um de nós é uma geração. Nós temos que estar o quê? Temos que estar na vontade de Jesus. Na vontade de Jesus. Buscando a unção. Buscando a presença de Jesus. Porque Ele é a luz maior. E Ele fala para nós ser luz do mundo. E para nós ser luz do mundo, nós temos que estar obedecendo Ele, congregando, buscando Ele, no corpo de Cristo. Porque a palavra de Deus fala, não deixei de congregar como são costume de muitos. Irmão, isso aqui era para estar cheio de gente. Mas o pastor só prega. O pastor só prega. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Eu só prego e oro para o Espírito de Deus tocar no homem e na mulher para buscar o Senhor. E quando se pode achar, invocar o nome de Jesus quando está perto, a graça de Jesus. Mas um dia essa porta vai se fechar. Ainda Jesus está chamando, vinde a mim, todo que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Meu jugo é suave e leve. Então, nós sabemos que é Jesus que opera. Quando o homem se coloca, ele vem aqui, Senhor. Buscar o quê? Buscar a unção. E essa unção vem como? Para receber a unção. É obedecendo a voz do Espírito. A muita voz que veio ao nosso encontro. É a voz do diabo que fica aqui, ó. A voz dele é matar, a voz de destruir. A voz dele veio dizer, não vai para a igreja, fica na tua casa, não vai para a igreja. E tem que a pessoa fica até na casa. Aí quando pega, quando o inimigo está indo para cima, a pessoa começa a dizer, meu Deus! Mas o inimigo não quer que a pessoa congregue, porque quando nós congregamos, tem bênção para nós. Tem bênção quarta-feira, tem bênção na sexta, tem bênção no domingo, irmão, tem bênção, tem livramento. Quando alguém se coloca na frente do Senhor, Deus age, Deus trabalha lá no nosso eu creio nisso, porque eu já recebi vitória. Aleluia! Receber livramento pelos meus irmãos dentro da igreja. Eu fui curado dentro da igreja. O Senhor já deu como forte dentro da igreja. Eu fazendo a obra dele, o Senhor trabalhando em meu favor. Porque quem tem compromisso com Deus, o Senhor tem compromisso com o homem e com a família também. Porque o Senhor é fiel para quem quer fiel. Então aqui fala que a unção é assim. A unção quando nós estamos na presença do Senhor, obedecendo, congregando, sendo fiel, obediente ao Senhor, a unção vem sobre a nossa vida. Aí a nossa casa está sobre a rocha. Aí pode vir o vento, a tempestade, mas nós não vamos cair não. Por quê? Porque a nossa casa está sobre a rocha, tem o quê? Tem base. E qual é a base? É a Bíblia. Eu lendo, eu ouvindo e eu praticando a palavra. Se nós praticar a palavra, nossa casa está sobre a rocha. Por isso que nós vamos ter vitória. Por isso que a tempestade vem, mas nossa casa balança, mas não cai. Porque nós corremos para Jesus. Quando vem a tempestade, o Senhor socorre. Aí o Senhor vai ao nosso encontro. E nós ficamos para trás dele, entra na frente. Ele vai dar uma ordem de comando. Acalma a tempestade. Te quieta, Marizinha, perde a força, vento. O que é que acontece? Que nós ficamos alegres com a vitória e nós vamos testemunhar para as pessoas. Jesus, Ele me deu vitória, Jesus protegeu minha casa, Jesus curou, Jesus renovou, Jesus salvou minha casa, minha família. Por quê? Porque nós vamos ver o milagre acontecendo. Então, milagre é para quem busca. Milagre é para quem sai da zona de conforto para buscar o Senhor. Porque na zona de conforto há perigo. Tem pessoa que está na zona de conforto e de repente vem algo que a pessoa tem que correr para a casa do Senhor. E quando nós saímos para a casa do Senhor, o Senhor ele começa o quê? Começa a agir. Se o Senhor não vigia a casa, não vigia o sentinela, é o próprio Jesus que dá ordem aos anjos dele para não guardar. Porque ele é poderoso. Jesus protege, Jesus guarda, Jesus provê. Você que o pão do peixe alimentou a multidão. Então nós temos que buscar primeiro a presença do Senhor, buscar primeiro o reino do céu e outras coisas o Senhor acrescenta. Amém, irmão? Primeiro é a unção, a vontade dele, outras coisas o Senhor vai acrescentar na nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
Coloca diante do Senhor. Aleluia. Pede para Ele ajuda. Aleluia. O homem vê a aparência e Ele vê o teu coração. Aleluia. Jesus, Ele vê, aleluia, o que tu precisa, se é fortalecimento, se é restauração no casamento, Ele restaura. Aleluia. Só crer e confiar no Senhor. Amém. Tem uma irmã que quer ser reconciliada. Aleluia. Vamos orar por ela. Se quiser, faz, mas Deus que toca. O pastor só prega, mas quando a pessoa chega aqui na frente e quer reconciliar, porque o Senhor já fez a obra. Amém? Aleluia. A pastora vai pegar nela aí, pastora. Segura na mão dela, vou orar daqui, segura na mão dela. E vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fala assim, Jesus, nessa noite. Eu ouvi a tua palavra. E eu quero uma aliança contigo. Quero me reconciliar. Ó Jesus, lave com o teu sangue. Porque eu creio que o Senhor é misericordioso. E o teu sangue me cobre. E perdoa, Jesus, tudo que eu fiz de errado. Mas eu quero fazer o certo. É fazer a tua vontade. Não a minha, mas a tua. Porque a tua é melhor. E eu creio que eu estou fazendo. Aleluia, mandar uma aliança contigo. E eu creio também que a promessa para mim, para a minha geração, para os meus filhos, para os netos que virão. Porque eu creio nessa palavra, nessa promessa. O Senhor prometeu. O Senhor vai abençoar a minha vida, meus filhos, minha descendência. E nessa noite, eu creio, eu tomo posse. Tudo que o Senhor tem para mim vai se cumprir na minha família. Vai se cumprir, porque eu creio. Coloco nas tuas mãos as minhas famílias, meus filhos, que são herança do Senhor. E nessa noite, aleluia, eu tomo posse. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora orar com a senhora. Como é seu nome? Claudeci. Santo Deus, poderoso Deus. Ora para Claudeci. Essa mulher que chegou aqui na frente. Ó Deus, Senhor. Dando um passo, Senhor, aleluia, na tua presença. Quando ela deu um passo na frente, Senhor, dá dois para ela, Senhor. Ela tomou uma atitude, Senhor. Aleluia, veio aqui naquela geração. Veio até o sacerdote para renovar a aliança contigo. Eu creio, Senhor, que o Senhor está agindo nessa noite, na vida delas. Deus está entregando para ela, assim, aleluia, a verte de filha, Senhor. Verte nova, Senhor. Ela é filha tua, Deus. Ela é da família de Jesus. Assim, aleluia, nesse momento, Senhor. O Senhor abraça ela com o teu amor tão grande, Senhor. Aleluia, porque o Senhor é Deus que nós amamos. Jesus querido, Senhor, chamada dela. O Senhor, aleluia, aleluia, está agora soltando para ela, Senhor. Aleluia, um anel de ouro, a aliança da contigo, a aliança eterna. Porque o Senhor, aleluia, ama a alma dela vale mais do que o ouro que a prata. O Senhor fez uma aliança eterna com ela é tua, e tu, Senhor, tu pertence, aleluia, ela pertence a ti, tu pertence a ela. Jesus maravilhoso, nessa noite eu creio. O Senhor está dando também para ela, Senhor, verte de purificação, verte de paz. O Senhor está limpando a alma dela, o espírito dela está recebendo vida e abundância, o corpo dela está recebendo renovo, força, vigor. Ó Senhor, creio, corpo e espírito está na tua presença. O Senhor, aleluia, corpo ela banho de sangue, e ela é tua, porque ela correu para os teus braços, ela é da família do Senhor. O Senhor está colocando as pernas dela, Senhor, sapato, seja sandália de fogo, calçando os pés dela, a preparação do Evangelho da Paz. Ó Jesus poderoso, o Senhor está dando para ela, Senhor, aleluia, uma mente santa. Ó Senhor, uma mente, Senhor, que vai estar abençoando no Senhor, ouvindo a tua palavra, uma nova mente. O Senhor está limpando ela, derramando o teu óleo sobre a cabeça dela, o renovo sobre ela. Vem o teu renovo, renovando, dando alegria, dando paz, dando vida e abundância, renovando o teu espírito. Receba a vida do Espírito, receba a vida do Espírito. O Espírito de Deus está tomando conta dessa casa.
nessa casa de barro, mas, aleluia, você é Deus do Espírito Santo, que fortalece cada dia mais. Igreja somente, que a unção do Senhor está sobre ti. Ele te ungiu para te ser uma mulher cheia do Espírito de Deus, uma mulher cheia da presença, uma mulher que vai te guardar e vai levar a unção para os teus filhos, vai levar a unção para a tua família. Igreja somente, que a unção do Senhor está sobre ti. Aleluia, você é a luz do mundo, você, aleluia, é de Jesus. A mulher santifica essa casa. O Senhor vai te dar a bênção, a alimento espiritual, a maior bênção. É a unção, é a presença dele que está invadindo a tua vida, queira somente, em nome de Jesus, queira somente que o teu nome está sendo escrito no livro da vida. O Senhor está colocando o teu nome no livro da vida eterna. Você precisa sair, Jesus está pelejando pela tua família, pelo teu esposo, pelos teus filhos. O Senhor peleja, agindo o Senhor, quem impedirá? A mulher santifica essa casa, aleluia. Você chegou no melhor lugar, você escolheu, aleluia, está na vontade do Senhor. Você chamou Jesus para a tua vida. E Ele vai entrar na tua vida de maneira poderosa. Já entrou agora, vai te encher, vai te transbordar. Você vai ser, aleluia, uma bênção para a tua família. Você vai ser luz que vai iluminar. Jesus entra contigo na tua casa, no meio da tua família, dos teus filhos. E o mal já correu, a morte foi embora. Porque o Senhor dá vida e vida com abundância. Vida e vida com abundância, vida e vida com abundância. Receba a vida de Deus, receba a vida de Deus, receba a graça, receba o Espírito de Deus, receba a alegria, receba a força, receba a vitória, receba portas abertas, receba a providência de Deus, receba os sacerdotes te abençoam nessa noite, te abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ser te abençoa e vai estar voltando para contar testemunho, para glorificar, para testemunhar que Jesus é Jesus de multiplicação, Jesus é Jesus de salvação, Jesus é Jesus, aleluia, te abençoa lá a família, Jesus é Jesus que muda a história da mulher, do homem. Eu creio que a tua história está sendo escrita por Jesus, que a tua geração vai ser uma geração abençoada, vai ser geração, aleluia, que vai estar agradando o coração de Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Nessa noite, Jesus, ore pela tua igreja nessa noite, por cada irmão que está aqui, vai cada dia mais gerando vontade, desejo para buscar o Senhor, para buscar o Senhor congregando, para buscar o Senhor ouvindo a tua voz, para buscar o Senhor na obediência, na fidelidade, para buscar o Senhor no compromisso, para buscar o Senhor com alegria, com prazer. Vai, Senhor, trabalhando, vai levantando, vai despertando.